Fala galera, fala turma, novo vídeo com itens a serem julgados. Assunto é o Estatuto e o Regimento Geral da UNB, concurso público da Fundação Universidade de Brasília. Compete ao Decanato de Pesquisa e Inovação representar a sua unidade acadêmica ou centro vinculado à reitoria em discussões institucionais acerca de temas relacionados à pesquisa e à inovação. Certo ou errado? Você estudou ambas as legislações da UNB. Isso aqui está escrito lá se estiver certo. Caso contrário, errado. Identificou algum erro? Muitas pessoas viram aqui pesquisa e inovação. Também, no começo dizendo Decanato de Pesquisa e Inovação, muitas pessoas marcariam certo, está errado, olha lá. Artigo 131, fala da coordenação geral dos programas de pesquisa na universidade. Cabe no plano executivo ao Decanato de Pesquisa e Inovação, no plano deliberativo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, diretamente ou por intermédio da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. E também no parágrafo 1º do artigo 131, cada unidade acadêmica ou centro vinculado à reitoria tem um coordenador de pesquisa e inovação, com pelo menos 2 anos de efetivo exercício de magistério na UNB, escolhido entre os professores do quadro de pessoal docente permanente da universidade, segundo o regimento interno da unidade ou do centro. E o parágrafo 2º diz que compete a esse coordenador de pesquisa e inovação coordenar as atividades de pesquisa e inovação no âmbito da unidade acadêmica ou centro vinculado à reitoria, e representar a sua unidade ou centro em discussões institucionais acerca de temas relacionados à pesquisa e à inovação. Por isso que aqui, não é competência do Decanato de Pesquisa e Inovação, não, mas do coordenador de pesquisa e inovação. Primeiro item, errado. Vamos lá. À universidade cabe assegurar o desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica e consignar em seu orçamento recursos para esse fim. E aí, certo ou errado? O Regimento Geral diz que à universidade cabe assegurar o desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica e consignar em seu orçamento recursos para esse fim. Tudo certo, de acordo com o artigo 128 do Regimento Geral da UNB. Já no artigo 133, a redação é parecida e fala que cabe à universidade assegurar também desenvolvimento de programas e dos projetos de extensão e consignar em seu orçamento recursos para esse fim. Não me recordo quais destes 2 artigos já foi cobrado em prova anterior, por isso eu trouxe ambos. Você percebe redações semelhantes, falando que cabe à universidade tanto assegurar desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica, quanto assegurar desenvolvimento dos programas e dos projetos de extensão, e nos 2 casos, consignar ali no orçamento dela recursos para cada um desses fins. Segundo item, correto. Outro item, compõe o Conselho Universitário, entre outros, o reitor como presidente, o vice-reitor como vice-presidente, os decanos, o prefeito da UNB e os diretores das unidades acadêmicas. Certo ou errado? Este item eu acho um pouquinho difícil, porque precisa daquela decoreba chata. E aí? Integram o Conselho Universitário, reitor, vice-reitor, decanos, prefeito da UNB e diretores de unidades acadêmicas? Olha só, no Regimento Geral, artigo 13, fala que compõe o Conselho de Administração, o prefeito da UNB. No Estatuto, no artigo 18, integram o Conselho de Administração, esse prefeito da Universidade de Brasília. Agora, lá no Regimento Geral, artigo 5º, fala que compõe o Conselho Universitário o reitor, o vice-reitor, os decanos, os diretores de unidades acadêmicas, entre outros componentes integrantes, mas não tem o prefeito da UNB. Prefeito da UNB integra, compõe o Conselho de Administração. Por isso, o item está errado. Achou difícil? Achou fácil? E aí? Também a fundamentação no artigo 13, falando da
composição do Conselho Universitário, e você vê lá, são muitos os incisos, entre os quais estes 4, reitor, vice, decanos, diretores das unidades acadêmicas, porém no Conselho Universitário não está lá o prefeito da UNB. Beleza? Ok? Olha aqui, compõe a reitoria a prefeitura da UNB. A reitoria é integrada, e aí você vê no artigo 26, são órgãos auxiliares da reitoria, a prefeitura da UNB. Então você percebe, na reitoria você tem a prefeitura compondo a reitoria, e integrando o conselho de administração, o prefeito da UNB. E lembrando, no conselho universitário não há a figura do prefeito da Universidade de Brasília. Legal? Eu trouxe sobre reitoria para você saber um pouco mais aqui na resolução deste item. Guarde também que, na composição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, haverá um representante da Biblioteca Central. Está no Regimento Geral e no Estatuto. Ok? Você viu lá na prova. Integram o Conselho de Administração. Alguém tem outro e um representante da Biblioteca Central? Errado. No Conselho de Administração, não. No Conselho Universitário, não. Mas sim no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Pensou em ensino, pensou em estudo, aprender. Biblioteca, leitura, estão lá os livros. Então guarde Biblioteca Central, um representante no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E que legal! No Estatuto fala que os órgãos complementares são a Biblioteca Central. Não é órgão auxiliar. Guarde isso também. Ok? Outro item. Os pedidos de reconsideração e os recursos a órgãos internos podem ser interpostos dentro do prazo improrrogável de 10 dias úteis a partir da comunicação da decisão, tendo efeito suspensivo. É isso? Certo ou errado? Tem convicção? Ou isso aqui você ficaria na dúvida e deixaria ali em branco, não marcaria nem certo nem errado? O Regimento Geral diz lá no artigo 61 que os pedidos de reconsideração e os recursos aos órgãos internos, eles podem ser interpostos dentro do prazo improrrogável de 10 dias úteis. O prazo está correto, 10 dias úteis. A partir da comunicação da decisão, ok? Mas não tendo efeito suspensivo. Não tendo. Então, isso daqui está errado. Não é tendo efeito suspensivo. Não. Não tendo efeito suspensivo. A não ser que da imediata execução do ato ou da decisão, deliberação, possa resultar lesão irreparável de direitos. Beleza? O Conselho Universitário é o órgão máximo da UNB e tem por atribuição, entre outras, aprovar a criação, a modificação e a extinção das unidades previstas nos incisos 3, 4, 5, lá do artigo 6º. Certo ou errado? Galera esperta, está até cansada de saber, Conselho Universitário é órgão máximo da UNB? Perfeito. Então, onde que talvez haveria erro? Precisaria saber. Aprovar criação, modificação e extinção de unidades previstas lá nos incisos 3º, 4º e 5º do artigo 6º é atribuição do Conselho Universitário ou não? Você vê no Estatuto, artigo 12, fala que o Conselho Universitário é o órgão máximo da UNB, ok. E, entre as atribuições, aprovar a criação, a modificação e a extinção das unidades previstas nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 6º. E lá no Estatuto, no artigo 6º, fala que a Universidade de Brasília está estruturada da seguinte forma: unidades acadêmicas, inciso 3, órgãos complementares, inciso 4, centros, inciso 5. São aqueles 3 incisos citados aqui, referentes ao artigo 6º, são as unidades que podem ser criadas, modificadas e extintas com a aprovação do Conselho Universitário. Isso é estudo remissivo. Você está no artigo 12, estudando atribuições do Conselho Universitário, citou o artigo 6º, você volta na legislação e vê, opa, quem seriam as unidades lá no inciso 3, 4 e 5 do artigo 6º? Foi o que fizemos aqui, ok? E você vê no artigo 7º do Estatuto que diz que a criação, extinção ou modificação das unidades acadêmicas, órgãos complementares ou centros deverão ser fundamentadas em prévia avaliação institucional em conformidade com o disposto no Regimento Geral.
mas é importante que o item está todo correto e aprendemos um pouco mais. Vamos lá? A coordenação geral do ensino na universidade cabe, no plano executivo, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e no plano deliberativo, aos decanatos de ensino de graduação, de pós-graduação ou de extensão, conforme o caso, diretamente ou pelas câmaras a estes vinculadas. Certo ou errado? Item um pouco mais extenso. Claro que eu tenho certeza de que as pessoas inscritas aqui no canal, que assistem aos vídeos, acertaram este item aqui ao julgar errado, porque sabem que a banca pode fazer isso que já falei em vários vídeos. Onde você vê Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, precisaria estar escrito Decanatos de Ensino, de Graduação, Pós e Extensão. Onde está aqui, ó, Decanatos de Ensino, de Graduação, Pós e Extensão, deveria estar Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Você vê a fundamentação no artigo 77. Leia e observe comparando com o que está no item. A coordenação geral do ensino na UNB cabe, no plano executivo, aos decanatos de ensino de graduação de pós e extensão, conforme o caso. Já no plano deliberativo, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, diretamente por este conselho ou então pelas câmaras vinculadas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Pensou em conselho? Pensou em grupo de pessoas? Imagine como se fosse o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, e lá o grupo de pessoas no plano deliberativo de decisão. É isso que você perceberia aqui quando falou no plano deliberativo, os decanatos. Não, os decanatos são figuras executivas. Plano deliberativo, grupo de pessoas que decidem. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, vamos lá. Compete ao reitor representar, superintender, coordenar e fiscalizar o funcionamento da unidade, além daquelas atribuições previstas no regimento interno da unidade. Certo ou errado? Item fácil para quem estudou e para quem sabe a diferença entre universidade e unidade. Precisa ter cuidado, está escrito unidade, não está escrito universidade. Portanto, é competência do reitor pensar em unidade. Ô louco, a UNB possui diversas unidades. Então, o reitor, que é uma figura só, não vai representar cada uma das unidades da UNB. Não, o reitor vai representar a universidade. Já a unidade acadêmica, por exemplo, é representada pelo diretor, é outra figura executiva. Você vê, no Regimento Geral, artigo 28, compete ao diretor exercer as seguintes atribuições, além daquelas atribuições previstas no regimento interno da unidade acadêmica: representar, superintender, coordenar e fiscalizar o funcionamento da unidade, que é a unidade acadêmica, ou uma faculdade ou um instituto. Ali na faculdade tem diretor, ali no instituto tem diretor, mas toda a universidade tem reitor. Por isso o item está errado. Não é o reitor, mas diretor. Também fundamentado no artigo 34 do Estatuto. Olha aqui. Ao diretor compete superintender e coordenar as atividades da unidade acadêmica, bem como exercer as atribuições definidas no Regimento Geral e no Regimento Interno da própria unidade acadêmica. O Estatuto, artigo 22, diz que ao reitor, nomeado na forma da lei, compete representar a Universidade de Brasília inteira, bem como coordenar e superintender as atividades universitárias. Bem legal o item, porque mostra que as redações são parecidas quando fala do diretor, que representa a unidade acadêmica, seja faculdade, seja instituto. E fala do reitor, que representa a UNB, toda a universidade. Também fundamentado no Regimento Geral, no artigo 18, em 2 incisos. Ao reitor competem, além de outras funções decorrentes de sua condição, representar a universidade, claro, representar toda a UNB, e coordenar e superintender as atividades universitárias de toda a universidade. Perceba, não disse superintender as unidades, não disse superintender as unidades acadêmicas. Não, superintender as atividades universitárias compreendemos de toda a UNB. Tá bom? Vamos lá. O Arquivo Central, o Centro de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais e o Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília são órgãos auxiliares da reitoria, certo ou errado? Já falei em outros vídeos do canal. Estude lá a diferença entre órgãos auxiliares, órgãos complementares e saiba pelo menos
Quais são os órgãos auxiliares? Vamos ver. O Estatuto diz que os órgãos complementares são Arquivo Central, Parque Científico e Tecnológico da UNB, Centro de Educação à Distância e Tecnologias Educacionais, e são muitos, porque você percebe, né? Aqui inciso 7, 8, 9. Então existem mais órgãos complementares. Já vimos que o item está errado porque não são órgãos auxiliares, são órgãos complementares. Lá no Estatuto, no artigo 6º, por outro lado, diz que a UNB está estruturada da seguinte forma: conselhos superiores, reitoria, unidades acadêmicas, órgãos complementares e centros. Percebem que na estrutura da Universidade de Brasília não existe ali, ou não existem os órgãos auxiliares, pelo menos não aqui elencados, não estão enumerados aqui. Por quê? Os órgãos auxiliares, eles são vinculados à reitoria. É como se eles estivessem aqui dentro do inciso 2. Conselhos superiores, quando você lê reitoria, você já sabe que aqui também podem existir os órgãos auxiliares da reitoria. Então, estruturação da Universidade de Brasília, 1, 2, 3, 4 e 5, você vê os órgãos complementares, mas não os auxiliares. E lembrando que os órgãos complementares são 9, já os órgãos auxiliares são apenas 5. É possível você guardar. Quais são os órgãos auxiliares da reitoria? Tem o gabinete da reitoria, a prefeitura da UNB e 3 secretarias. Guarde isso. Órgãos auxiliares da reitoria, gabinete, prefeitura, 3 secretarias. Se não são esses 5 aqui, são órgãos complementares, se estiverem lá na sua prova. Você percebe, Arquivo Central é uma secretaria, Centro de Educação, Parque Científico, são secretarias? É prefeitura da UNB? É gabinete? Não. Então não é órgão auxiliar da reitoria, mas órgão complementar. Tudo bem? Guardou? Vamos lá. Outro item. O Conselho Universitário delibera sobre matéria administrativa, econômica, financeira, de planejamento e orçamento, de gestão de pessoas e sobre relações sociais de trabalho e de vivência, em conformidade com a programação anual de trabalho e diretrizes orçamentárias. Certo ou errado? Quero que você participe, comente. Este item é deliberação do Conselho Universitário sobre matéria administrativa, econômica e financeira, porque a pessoa fala, opa, a pessoa mal preparada, né? Conselho Universitário, órgão máximo da UNB, então ele faz tudo isso aqui, decide sobre todas essas matérias, mas não, você vê a fundamentação. É competência do Conselho de Administração deliberar sobre matéria administrativa e tudo ou mais que você vê no item aqui. Então não é Conselho Universitário, é Conselho de Administração. Fundamentação no artigo 17. E eu trouxe o artigo 15, que fala do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que delibera sobre outras matérias. Matéria acadêmica, científica, cultural e artística, sendo a última instância de deliberação para recursos nessas áreas, né? Ressalvados os casos previstos no inciso 9º do artigo 12. E aí, no estudo remissivo, você iria ao inciso 9º do artigo 12 e veria o que está escrito lá. Mas eu trouxe aqui porque um dos dois já caiu em prova anterior, não me lembro se foi o Conselho de Administração ou o Conselho de Ensino, o item estava certo porque dizia: o Conselho de Administração delibera sobre matéria administrativa, econômica, financeira, etc. Ou então, lá na prova anterior, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera sobre as matérias acadêmicas. Então, se um dos dois já caiu em prova anterior, vai que cai na sua prova, no domingo da sua prova. Você está preparado para não confundir? Conselho de Administração delibera sobre isso. Conselho de Ensino delibera sobre outras matérias. Ok? Portanto, não é Conselho Universitário. Item a seguir. A perda de mandato eletivo pode ocorrer, além dos casos previstos em lei, nos casos previstos no Código de Ética. Aquele que perde o mandato, nesse caso, é inelegível na universidade por igual período ao do mandato interrompido. Isso tudo aqui você leu no Estatuto ou no Regimento. É assim que está lá. Perda de mandato eletivo, que pode ocorrer, além dos casos previstos em lei, nos casos previstos no Código de Ética. Eita! Existe isso lá? Aquele que perde um mandato, no caso, aqui, né? Porque houve previsão no Código de Ética, e aí ele fica inelegível na UNB por igual período ao do mandato interrompido? Que legal, galera! Realmente, artigo 68, inciso 6º. Nos casos previstos no Código de Ética, está lá. A perda de mandato eletivo pode ocorrer sim, além de casos previstos em lei,
naqueles casos previstos no Código de Ética. E o parágrafo único do artigo 68 diz que aquele que perde um mandato, nos termos dos incisos 3, 4, 5 e 6, é inelegível. Opa! Casos previstos no Código de Ética é inciso 6. Então, fica inelegível na universidade por igual período do mandato interrompido? Sim. Então, tudo isso aqui está certo. Fábio, você falou Código de Ético. Não, é Código de Ética, galera. Beleza? Outro, nas decisões adotadas nos vários níveis da administração universitária, cabe pedido de reconsideração para o próprio órgão, ou recurso para o órgão imediatamente superior. De decisão do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, cabe recurso ao Conselho Universitário? Certo ou errado? Você já leu isso aqui no Estatuto ou no Regimento? Bem legal lembrar. Pedido de reconsideração realmente é para o próprio órgão. O próprio órgão pode reconsiderar uma decisão dele. Agora, o recurso é para órgão acima, imediatamente superior. Guarde isso. Então, o comecinho aqui está tudo certo. Agora, quando fala da ordem dos recursos, né? De decisão ali do Conselho de Administração, cabe recurso ao Conselho Universitário? De uma decisão ali do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, caberia recurso ao Conselho Universitário? Tudo certo, galerinha. Olha aqui, fundamento no Regimento Geral, artigo 59. Das decisões adotadas nos vários níveis da administração universitária, cabe pedido de reconsideração para o próprio órgão, ok? Ou então recurso para o órgão acima, imediatamente superior. E os recursos devem obedecer à seguinte ordem: de uma decisão do Conselho de Administração ou de uma decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, recurso ali pode ser para o Conselho Universitário. Item corretíssimo. Valeu o vídeo, galera. Agradeço a atenção, paciência. Desejo bons estudos. Até a aprovação. Já deixou um like? Isso fortalece o canal. E inscreva-se para mais vídeos como este. Até o próximo vídeo.